No próximo capítulo da novela Dona de Mim, a reviravolta começa quando Vivian consegue reverter a curatela de Rosa para Samuel, reacendendo a esperança da família. Mas a vitória logo se transforma em tensão. Jacques reage furioso, incapaz de aceitar que perdeu espaço, e sua fúria assusta até Davi e Ricardo, que percebem o quanto o empresário está disposto a tudo para manter o controle. Enquanto isso, Léo se revolta contra a decisão de Jacques de desmontar o quarto de Sofia na mansão, interpretando o gesto como uma forma cruel de apagar a memória da jovem. O conflito doméstico se mistura ao corporativo, já que Samuel retoma a presidência da Boas, marcando uma nova etapa na luta pelo poder. Paralelamente, no campo amoroso, Marlon pressiona Kemi a ser sincera sobre seus sentimentos. Dividida, ela admite que as intenções de Ryan mexeram com seu coração. O rapaz vulnerável insiste em mostrar que pode mudar, conquistando o terreno aos poucos, mas a situação complica, ainda mais quando Bárbara e Ryan acabam ficando juntos em um impulso inesperado, criando um triângulo explosivo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você acompanha a novela na sequência. Peter confessa a Nina seu interesse verdadeiro e o clima se torna insustentável. O choque acontece quando Marlon surpreende Peter e Nina no galpão, flagrante que o leva a convocar Manuel e Danilo, decidido a resolver a situação de maneira radical. Segredos começam a escapar e a confiança entre eles se estilhaça. Já no cenário jurídico policial, Valquíria intimata Tânia a depor sobre o assassinato de Abel, abrindo novas possibilidades na investigação e colocando a família Boas novamente sobre os holofotes. Ao mesmo tempo, Jacques assume os prejuízos financeiros causados por Peter e Nina, não por altruísmo, mas para proteger sua imagem já fragilizada. Em meio a tantos conflitos, Bárbara provoca Marlon ao comentar sobre Ryan e Cami, reacendendo a rivalidade e tornando ainda mais instável o emaranhado de paixões, que ameaça explodir a qualquer momento. Abel vai reaparecer para atormentar Jacques, transformando o vilão em um homem dominado pelo medo. A presença do irmão morto será como uma sombra constante, corroendo sua mente e trazendo à tona a culpa que ele tenta esconder. Atrás da fachada de empresário exemplar, Jacques começará a se comportar de forma estranhamente mansa diante da família. Ele se fará de bonzinho, quase solícito, participando de conversas em tom baixo, fingindo paciência com situações que antes despertariam sua fúria. Esse comportamento, no entanto, não passará despercebido por Samuel. O mocinho atento estranhará a mudança repentina do tio e decidirá confrontá-lo diretamente. Sem medo, em uma cena carregada de tensão, Samuel voltará a acusar Jacques de ter envolvimento na morte de Abel. O vilão, na maior cara de pau, se fará de injustiçado, dizendo que jamais faria mal ao próprio irmão e que não tinha motivos para acabar com a vida dele. Fingirá até se emocionar, colocando a mão no peito como se estivesse sofrendo por ser acusado. Samuel, irritado com a hipocrisia, quase perde o controle, mas resolve se retirar sem prolongar o confronto. Afinal, não tem provas suficientes. Ao sair, ouvirá o tio aos berros dentro da sala, gritos que não faziam sentido, já que ninguém mais estava ali. O tormento começará quando Jacques, sozinho, ouvir passos em sua casa no meio da noite. Ele acreditará que se trata de Davi ou de algum empregado, mas ao acender as luzes, verá apenas o vazio dos corredores. Nervoso, beberá o uísque para se acalmar. Mas os ruídos se intensificarão, portas batendo sozinhas, janelas rangendo, a voz de Abel ecoando em sussurro certa madrugada. O vilão pegará no sono e terá um pesadelo perturbador. Abel surgirá diante da sua cama imóvel, com um olhar frio e acusador. A simples presença do irmão morto deixará em pânico Jacques, em desespero. Jogará um travesseiro contra a assombração, mas o objeto atravessará o corpo espectral de Abel e cairá no chão. O fantasma imperturbável soltará uma risada baixa e provocativa. Você achou que eu ficaria em silêncio? Jacques dirá a Abel com voz grave. Eu voltei e você nunca mais terá paz. O vilão gritará suando frio, tentando expulsá-lo,
Sai daqui, você não existe. Você está morto, mas o espírito permanecerá. Repetindo frases enigmáticas, lembrando Jacques do crime e dos momentos finais antes da tragédia, o empresário tentará se agarrar à razão. Mas cada palavra de Abel soará como um golpe, expondo o medo que ele tenta disfarçar de todos. O pesadelo chegará ao fim de forma abrupta. Quando Davi aparecer no quarto, o jovem, ao ver o novo pai se debatendo e gritando, enquanto dormia, o acordará imediatamente. Ao abrir os olhos, Jacques estará em choque, respirando com dificuldade, completamente transtornado. Davi perguntará o que houve, mas o vilão, ainda atordoado, dirá apenas que foi um sonho ruim. O rapaz, no entanto, ficará intrigado. Desde que passou a conviver com Jacques, nunca o tinha visto tão fragilizado. Davi comentará com Samuel, sem dar muitos detalhes, reforçando a desconfiança que o mocinho já nutria. Mesmo desperto, Jacques não terá descanso. Em cenas posteriores, ele verá reflexos de Abel nos espelhos, ouvirá o tilintar de copos caindo sozinhos, e até sentirá o toque gelado de uma mão em seu ombro. A cada aparição, o fantasma do irmão surgirá mais ameaçador, lembrando-o do sangue derramado da traição e insinuando que a verdade está prestes a vir à tona em um jantar de família, enquanto todos conversam normalmente. Jacques terá outra visão. No canto da sala, entre as sombras, Abel estará sentado imóvel com o mesmo olhar acusador. O vilão deixará o garfo cair do prato completamente pálido. Enquanto tenta disfarçar a presença do fantasma, Samuel perceberá o comportamento estranho e questionará se está tudo bem. Jacques fingirá uma dor de cabeça para sair. Apressado da mesa, deixando todos confusos, apesar do medo crescente, Jacques continuará tentando se mostrar generoso. Oferecerá presentes a Rosa. Dirá palavras doces a Léo. Tentará se aproximar de Samuel e Davi, como se fosse um homem arrependido, mas os pesadelos e aparições do irmão morto corroerão cada vez mais sua máscara. À noite ele se trancará no escritório, beberá compulsivamente e falará sozinho, implorando para que Abel o deixe em paz. O contraste entre sua imagem pública e seu tormento privado se tornará cada vez mais evidente. Samuel começará a notar as inconsistências. Por um lado, um tio amoroso e atencioso. Por outro, um homem nervoso, cheio de lapses e reações desproporcionais. As provocações não pararão por aí. Abel começará a aparecer nos sonhos de Jacques, em cenários específicos no escritório da Boas, no carro que ele dirige até no túmulo onde foi enterrado. Em cada um desses momentos, o fantasma repetirá frases que ecoam como profecias. A verdade sempre encontra o assassino. Você pode enganar todos menos a sua própria consciência. Samuel já sabe Jacques e logo todos saberão. O vilão acordará cada vez mais transtornado, incapaz de distinguir realidade de pesadelo. Seu rosto cansado chamará esta atenção de todos. Mas ele dirá que está apenas sobrecarregado com os negócios. Com o passar dos dias, Jacques começará a perder o controle da própria mente. Ele se verá rodeado pelo fantasma de Abel. Em momentos cada vez mais inesperados, ao abrir a porta do carro, verá o reflexo do irmão no retrovisor. Ao acender a luz do escritório, encontrará uma sombra atravessando as paredes e, no silêncio da madrugada, ouvirá o nome Jacques sussurrado em seu ouvido, como se fosse o próprio morto respirando atrás dele. Jacques passará a dormir de luz acesa, trancar todas as portas e até manter crucifixos espalhados pela casa, mesmo não sendo religioso. Tentará encontrar explicações racionais, mas tudo falhará. Seu nervosismo será tanto que os empregados da mansão começaram a comentar nos corredores, criando um clima de desconfiança. Rosa, atenta, começará a perceber algo errado. No comportamento do filho, ela notará os olhos fundos, a irritação ao menor barulho e a maneira como ele fala sozinho, em voz baixa em uma noite. Ao entrar no quarto de Jacques sem avisar, encontrará o empresário sentado na beira da cama, suando e murmurando: sai daqui, Abel, me deixa. Eu já disse que me deixa. A mãe ficará assustada, mas Jacques rapidamente inventará uma desculpa, dizendo que apenas sonhava. Do you feel, and I don't know.